Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje eu quero tentar fazer um vídeo sobre um capítulo específico desse livro, que também tem aquela intenção de aumentar nosso entendimento sobre o estresse, né? Eu já fiz um e estou fazendo esse, e tinha dito que a ideia é que nós entendamos melhor essa coisa do estresse, porque aqui no canal sempre está falando de estresse psicológico, como o estresse afeta o sistema imune, como o estresse faz isso, estresse na adaptação, enfim, né? Então, esse livro aí, né, Nutrientes, Estresse e Desordens Médicas, basicamente, esse trabalho aqui, né, o estresse revisitado, né, uma história metodológica e conceitual. Bem, então, por que eu me interessei em fazer esse vídeo sobre esse capítulo? Porque, basicamente, ele mostra duas coisas, né, que o estresse teve, a pesquisa no estresse, ela teve duas linhas de pensamento diferentes, a linha da biologia e a linha da psicologia, né? Então, e que uma vez que você tem visões conceituais diferentes sobre filosofia, você acaba tendo uma visão conceitual diferente sobre o propósito da ciência e as ferramentas que você vai usar para pesquisar essas questões e a forma de interpretar os resultados também vão ser diferentes, tá? Então, eu fiz um resumo enorme sobre esse capítulo, porque é um capítulo bem legal, mas é grande pra caramba, né? Então, vou tentar falar aí mais ou menos para a gente entender. Mas a ideia é essa, né? Entender as diferenças da parte psicológica, da parte fisiológica. Então, basicamente, a ideia é essa, né? O conceito que surge aí de diferentes linhas, né? Uma linha diferente é da biologia, uma da psicologia, e aí, basicamente, um psicólogo do começo do século passado, em 1935, né, eu acredito que, eu vou falar o nome dele, mas se tiver errado a pronúncia, me perdoe, Kurt Lewin, né, não sei se é Levin, né, depois uma hora eu vou acabar sabendo, ele disse que era mais ou menos uma questão dessas linhas de pensamento, ele chamou é como se fosse o modo aristotélico de pensar, de fazer ciência, e o modo, desculpa, de Galileu, né, Galileu Galilei. Então, aí ele, basicamente a ideia é assim, né? O pessoal da biologia seguiu a escola ou o modo de pensar de fazer ciência de Galileu Galilei, enquanto que o pessoal da fisiologia, da psicologia, pensou o método aí do Aristóteles. Então, qual que é a ideia básica, né? Quando você pensa, por exemplo, na questão da ideia do Aristóteles, da psicologia, ah, o Aristóteles considerava que um indivíduo, né, ele era determinado pela classe a qual ele pertencia, né? Então, a classe era importante, elas eram mutuamente exclusivas, e a classe que aquele objeto, aquele indivíduo, aquele ser pertencia, determinava as características dele. Então, segundo essa ideia, né, uma das características é que um fenômeno só seria científico, seria, vamos dizer assim, comandado por leis científicas, caso ele fosse um fenômeno observado com muita frequência. Então, quem determinava alguma coisa ser científica era a frequência do grupo, né? Então, qualquer coisa que você pensasse de variação individual, né? Então, seria variações intragrupos, tal, ou se variasse muito uma coisa, vamos dizer assim, outlier, né? Porque a ideia era a média do grupo. Então, você tinha que fazer os estudos com, vamos dizer assim, com grandes números. Então, dá uns exemplos aqui, né? Então, uma abordagem de Aristóteles, da suprema importância ao objeto ser membro de uma classe. As classes são mutuamente exclusivas, excludentes, como eu falei, né? E definida pela característica total dos objetos que a compõem. As leis das ciências consistem em um evento ou comportamento que ocorre pela frequência, né? Então, eles consideravam que eventos ao acaso não eram eventos legítimos, né? Então, a gente pensar, ele fala, olha, os psicólogos, falando de um modo geral, são aristotélicos. O fenômeno deve ser manifestado frequentemente em um grupo de organismos de modo a ser significante, né? Então, diferentes organismos respondem... se um organismo, que nem eu falei, respondesse diferente a uma manipulação, aquilo ali era um barulho do indivíduo, tá? Por outro lado, quando você pensa aí na abordagem, então, psicólogos, a gente vai ver as questões disso, o módulo aristotélico de pensar a ciência, né?
Então, aí ele vai falar lá na frente, por exemplo, que os psicólogos acabaram com o tempo desenvolvendo ferramentas fatoriais, multivariáveis, né, modelos estatísticos matemáticos de multivariáveis para tentar pegar as influências de uma com as outras, né? Por outro lado, quando você pensa aí no modo de pensar do Galileu Galilei, a ideia do Galileu Galilei era que sim, a lei do universo independia do objeto da classe, mas a lei que comanda o universo, aquela lei que comanda uma pedra, a queda de uma pedra, é a mesma lei que comanda o voo de um pássaro ou qualquer outra coisa. Então, o sujeito em si, né, determinar a classe em si não interessa. Então, o que aparecer num sujeito já é resultado, produto da lei. Então, por exemplo, essa autora Martha M. Faraday, ela disse, por exemplo, que uma das características no modelo biológico é, por exemplo, você fazer, às vezes, estudos com poucos indivíduos, né? Eles faziam poucos indivíduos porque eles consideravam que aparecesse ali, né, já seria o resultado da lei, não a característica do indivíduo, mas se aquele comportamento aparece, existe uma lei universal maior que comanda ele. Então, é aquela a mesma lei que comanda o curso das estrelas, a queda das rochas e o voo dos pássaros, né? Então, como pertencer a uma classe não importava, né? O fato das classes ser mutuamente excludente não importava. Então, os biólogos perseguem aí o modelo do Galileu. Então, ele começa a falar, né, dos biólogos, quais foram os biólogos importantes aí para o conceito de testes, que foi o Walter Cannon, Hans Selye, né, e aí ele fala que, né, esses indivíduos, eles tiveram alguns precursores. Então, um caso interessante dessa visão de um único indivíduo, que é a visão, vamos dizer assim, né, de pesquisa de um caso, foi um precursor desses indivíduos, né, chamado William Beaumont, né? Esse William Beaumont, ele cuidou de um cara chamado Alex Saint-Martin, que provavelmente, ele não fala, mas não sei se foi uma facada, ele teve uma fístula na altura do estômago, né? Ele tomou um instrumento com um perfurante, perfurou ele aqui na região próxima do estômago, e aquilo virou uma fístula, não fechou. E através dessa fístula, o William Beaumont, ele via, né, desse caçador aí, ele via, que era um caçador, né, ele via as secreções do estômago, a parede do estômago, né, começou a perceber que emoções fortes, muitas vezes, praticamente paravam a fisiologia digestória, né, e aí ele fez um trabalho muito bem, como é que se diz? Muito bem controlado, muitas anotações, que ele acabou descrevendo algumas leis importantes do sistema digestório, né? E aí é uma amostra, mais ou menos, daquele pensamento do Galileu, que com um único indivíduo, né, no caso, ele fez uma observação muito bem feita, muito bem controlada, muito regrada, e acabou tendo resultados importantes, né? Então, no começo, aí vem o século XX, né? Teve também já o Claude Bernard, que foi um indivíduo que, de certa forma, não falou do estresse, mas ele foi um precursor, né? Um precursor porque ele criou aquela ideia do meio interno, né? Então, basicamente, a ideia do meio interno, qual que era, né? Ele percebeu que a capacidade de um organismo se mover livremente, não, teoricamente, né, a liberdade, a capacidade do indivíduo se mover livremente, estava diretamente relacionada à capacidade dele, vamos dizer assim, lidar com as flutuações do meio ambiente. Então, você pega uma ameba, qualquer um organismo unicelular que tem uma membrana semipermeável, ela está muito sujeita a mudanças do ambiente, né? Aí ele vai citando, ele fala, por exemplo, fala do ser unicelular, fala, por exemplo, dos anfíbios. Ele fala, um anfíbio consegue andar no ambiente, mas em função ele precisa de muita umidade na pele, ele já está limitado, né? Ele fala da bactéria, fala da planta, fala que a planta não se move, então tem limitação. Fala do anfíbio, tem essa questão da temperatura, do seco, né? Aí ele fala dos mamíferos, que levaram essa capacidade aí de compensar internamente, manter o meio interno constante, de forma, vamos dizer assim, perfeita, né, entre aspas, de forma bastante adequada, foi levado ao estado da arte. E o ser humano, com a sua capacidade de mudar o ambiente, levou isso mais longe ainda. Então, o Walter Cannon, que foi o primeiro cara da biologia do esporte, né, ele seguiu aí a linha de pensamento do William Belmont, inclusive ele trabalhava no começo com raio-x,
e usava uma substância chamada bismuto na alimentação, as pessoas consumiam aquele alimento, ele ia descendo, e por raio-x ele ia vendo o trajeto, ia vendo ali o trajeto do alimento, né? Só que aí ele percebeu uma época que quando ele ia fazer o experimento com os ratos, alguns ratos praticamente não tinham movimentos gastrointestinais. E aí ele foi lá, viu todos os erros de experimentação, se ele estava fazendo corretamente, aquela coisa toda, e aí viu que não era erro da forma de montar o experimento. E ele percebeu que os animais que tinham praticamente redução da motilidade ali da parte gastrointestinal eram os animais muito estressados. Então aí ele começou a se interessar por esse conceito de estresse, né? Mas basicamente não, ele fez muita coisa, né? Mas a contribuição do Walter Cannon foi muito no sistema nervoso simpático. Então, né, ele tinha a ideia de ver como o sistema nervoso simpático desencadeava um monte de alterações, primeiro ali com a adrenalina, né, e a glândula adrenal, para compensar os distúrbios, desequilíbrios da homeostase. Então, quer dizer, esse conceito de meio interno criado por Walter Cannon, pelo Claude Bernard, é como se o Claude Bernard tivesse subido nos ombros do Walter Cannon, deu um impulso a mais com essa ideia desse mecanismo de estresse aí, mas pensando basicamente na ideia do sistema nervoso simpático. Então, o interessante é que o Walter Cannon, ele chegou a ver a importância, colocou isso nos trabalhos da importância da parte psicológica e tal, mas a ideia dele era ver mecanismos, né, dos sistemas biológicos, como eles se integravam em diferentes... depois ele foi lá, colocou tireoide, fígado, um monte de órgãos no sistema dele, né, não colocou o cérebro propriamente, mas ele não lidou com esses mecanismos psicológicos, né? Depois, em seguida, então, mas a ideia do estresse dele era isso, era uma perturbação, o sistema simpático ia lá e procurava, e aí ele teve aquela ideia da resposta de luto-fuga, né? Aí vem o Hans Selye, né? Um pouco depois, aí já no meio do século XX, o Walter Cannon é mais no começo do século XX, e o Hans Selye, né, ele teve uma formação médica em Praga, se não me engano, e quando ele era estudante em 1925, em Praga, ele começou a perceber que às vezes era difícil para o médico trabalhar, porque algumas doenças apresentavam uma sintomatologia muito parecida. Então aí ele falava que a arte do médico era descobrir essa coisa da sintomatologia, né? Então era para ele, era como se tivesse um estado de ficar doente, que era muito comum, e o que diferenciava algumas doenças da outra eram as particularidades, né, as nuances. E aí, então ele, uma época aí, depois ele já era, acho que na Universidade de McGill, ele era assistente, e aí ele trabalhava com extrato, né, de ovário, de placenta, e injetava nos ratos. Ele começou a ver que esse extrato, ele causava uma perturbação grande nos ratos, né, diminuía o timo, linfonodo, BAS, causava sangramento no estômago e aumentava a adrenal. E aí, no começo, ele achou que isso aí se devia ao extrato dele não ser purificado. Depois ele purificou o extrato, os efeitos diminuíram, então ele pensou realmente, mas ele pensava que estava descobrindo um hormônio, vamos dizer assim, um hormônio sexual. Aí depois ele foi fazer uns experimentos, né, com algumas coisas de estresse, substâncias irritantes, ele meio que se chocou e percebeu que aquele efeito da adrenal, aquele efeito do estômago sangrando, do timo reduzindo, se repetia. E aí ele lembrou, falou, poxa, quando eu era médico, teve aquele lance lá, quando eu era estudante médico, eu tive aquele lance de perceber aquela ideia, como se fala assim, aquele comportamento comum para várias doenças e que tinha só nuances diferentes. Então aí ele começou a ir atrás, né, e acabou percebendo a ideia do cortisol, aquela coisa toda. Então, como o estresse acabou sendo para ele uma ideia que, assim, que tinha uma resposta comum, independentemente do estressor, e claro que depois tinham outras manifestações particulares que eram dependentes do estressor. Mas tinha uma parte antecipatória, vamos dizer assim, uma parte que era comum para os vários tipos de estressores e causavam. Então, ele fez exercício forçado, drogas, calor, frio, né? Então, para o Walter Cannon, e aí ele percebeu uma outra coisa, desculpa, Walter Cannon, não, Hans Sagan estamos, né? E ele percebeu uma outra coisa que ele se afastou daquela ideia do luto-fuga, não tinha nada a ver com a coisa do Cannon, né? E ele colocou aquela ideia da síndrome geral da adaptação, dizendo que se o estresse, a exposição ao estresse fosse constante,
você teria lá aquelas fases de alarme, fase de resistência, fase de exaustão, que não está aqui no trabalho, mas teve um grande impacto na questão da periodização do exercício, né? E aí o Hans Selye, perdão, o grande pecado do Hans Selye foi que ele usou vários sistemas também, né? Vários sistemas. Olha meus 15 minutos aí. Ele usou vários sistemas fisiológicos para explicar o estresse e tal, mas ele achava, por exemplo, que o estresse psicológico era um estresse mais fraco do que o estresse físico. E, por ironia, né, esse estresse psicológico depois foi usado por outros pesquisadores, né, como é que se fala? Uma fonte de estudos, né? Então, se você for ver, essa é a origem de muitas coisas que a gente tem aí do estresse como um mecanismo biológico. E aí, quando a gente vai entrando para essas questões aí do estresse pela psicologia, né, um dos primeiros precursores da ideia do estresse psicológico aí foi o tal do Kurt Lewin, não sei, que falou que justamente classificou a briga, né, a disputa não, os métodos de investigação científica como se fossem aristotélicos e do Galileu. Esse Kurt Lewin, ele era alemão, né, e ele lutou na Primeira Guerra Mundial, e aí ele teve um insight. O insight dele foi que ele pensava assim, por exemplo, para uma pessoa comum que não está na guerra, um campo, um prado, uma clareira é um ótimo lugar para fazer um acampamento. Mas para um soldado estar exposto a uma clareira e tal, pode ser um lugar onde ele vai tomar um tiro, ele está exposto a uma emboscada. Então ele criou a ideia do campo, né? Do campo de ação, a ideia de que o ambiente, vamos dizer assim, a ideia de que o indivíduo e a interação dele com o ambiente dependia da interpretação que ele fazia daquilo, né? Então, dependia muito da interpretação que ele fazia. Então, os psicólogos, você vê, tem até aqui a parte dele, Ansel, psicólogo, o Richard Lazarus, tá aqui o Kurt Lewin, né? Então, a ideia do espaço vital, espaço de vida, né? Mundo psicológico. A relevância da pesquisa dele foi a existência perceber que a existência de um evento objetivo é experimentado pelo mundo subjetivo, ou seja, aquele conceito que a gente tem hoje que cada um vê o mundo de um jeito, né? Então, com base nessa experiência e tal, a gente vê isso. Então, só que o Kurt Lewin ficou muito mais nessa coisa do ambiente, né? E aí depois veio o Richard Lazarus, né, que ampliou um pouco essa ideia, dizendo que como a gente entende as coisas não é só uma função do ambiente imediato, que se ele mudar ou não, né? Mas também das experiências passadas, da memória, né? Das influências da infância, mais o ambiente. Então, o Richard Lazarus, né? Ele vem com esse conceito do que a gente tem hoje, né? Do appraisal, da avaliação do estresse, que o estresse está aqui. Então, começou ali com o Kurt Lewin, né? Que percebia que os soldados, a partir da visão dos soldados, ele percebia que tinha essa interação com o ambiente. O Richard Lazarus ampliou isso, dizendo que tinham outras coisas, né, da própria experiência subjetiva do indivíduo, ajudava ele a interpretar isso. E aí ele tem dois temas chaves, que é a ideia de você ter essa avaliação, então uma avaliação, por exemplo, primária, que você vê aquilo se é uma ameaça, não é um desafio, é algo motivador. E depois, principalmente quando é uma ameaça, você vai usar os seus recursos, vai fazer uma segunda avaliação para perceber quais são os meus recursos. Será que eu consigo ganhar essa briga com o que eu sei, com a minha habilidade, com a minha expertise? Será que eu consigo vencer isso? Será que eu consigo superar essa dificuldade? Então, a avaliação, né, que ele falou primária, secundária, e a outra questão era a tal do coping, né, de como eu lido, as estratégias que eu uso para lidar com o estresse, né? Então, o Richard Lázaro vem com essa ideia. Então, o lance aí que fala no artigo, já para terminando, né, é que, se a gente for ver, eles emitiram a ideia que os seres humanos também são entidades biológicas. E aí, por fim, ele fala de uma última linha, né, que aí são os psicobiologistas, vamos dizer assim, que, né, ele chama um cara, John W. Manson, que é o cara que combina as coisas. Então, ele tem dois temas, né, Manson. O estresse psicológico é um potente indutor de estresse,
e as consequências biológicas desse estresse na homeostase vão afetar os fatores psicológicos. Ou seja, essa última linha, ela combina, monta as duas coisas, né? Então, a ideia do vídeo é para a gente entender um pouco mais de estresse, né? Basicamente é isso. O conceito de estresse teve visões originais diferentes. Então, o Cannon, o Seeley com a visão biológica, um indivíduo um sistema biológico, né? Desprezando um pouco esses conceitos psicológicos. E lá o Kurt Lewin, o Richard Lazarus, né? Pensando nas questões da subjetividade. E aí o Manson, aí esse último, que é mais novo de todos eles, né, em termos temporais, ele vem com essa ideia de juntar as duas coisas, né, ou seja, ele pega as metodologias, aquelas questões metodológicas, um pouco de cada coisa e tenta responder. Então é isso, né? Então, a partir desse vídeo, próxima vez que você falar e pensar sobre estresse, tenta pegar e falar assim, bem, será que eu estou me referindo a estresse como uma ideia só de homeostase, síndrome de adaptação? Bem, isso aqui é uma visão biológica. Será que eu estou pensando nessa ideia que o homem é capaz de interpretar, ver um ambiente que não importa qual é a verdade tem a ver com a minha subjetividade, isso é uma psicológica? Ou se a sua visão de estresse é um pouco dos dois, talvez tenha uma visão psicobiológica, tá? Então, esse vídeo e o outro, do que é o estresse, são vídeos para a gente entender um pouco melhor esse conceito tão amplamente usado aqui no canal, em qualquer outro lugar, para ir melhorando as nossas análises e o nosso entendimento à medida que a gente vai estudando e aprendendo junto, tá ok? Dê um like, né, nesse vídeo, porque, ó, deu um trabalho miserável para ler isso, é complicado. Você viu que eu falei tudo aqui no Gogó, tive que, né, apesar de ter as anotações, falei tudo no Gogó. Deu um trabalho miserável aqui, eu resumi tudo isso. E chama seus amiguinhos para participar do canal, falando francamente com K, que é mais fácil de achar. E é isso, gente. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.